Não foi dúvida, foi direção contrária. Você sabe de que eu estou falando? Um personagem muito conhecido da Bíblia, Jonas. Pois é, ele mesmo. Jonas recebeu um chamado e uma direção. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2, que vai dizer: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vemos aqui que Deus estava dando uma ordem direta e clara. Não havia rodeios, não havia dúvidas, mas uma direção clara e certeira. Mas por que esse profeta fugiu? Por que esse profeta não se atentou a fazer a direção tão clara que havia recebido? Dando uma olhada sobre o assunto e sobre a distância dessa cidade, a cidade de Nínive ficava em torno de 800 a 900 quilômetros de distância da cidade onde Jonas morava, que ficava na Galileia. E se fosse para viver, né, naqueles tempos, com as dificuldades, a rota de chegada da cidade de Jonas até Nínive ia ser em torno mais ou menos de um mês de todo o trajeto, né, porque eram rotas comerciais a serem feitas, ou seja, havia uma dificuldade. Mas o que nos impressiona é o posicionamento do profeta. Quando ele saiu para fazer o que tinha que ser feito, ele não foi se aproximando do que Deus tinha dito, mas ele foi totalmente para o lado oposto, ou seja, a cidade de Nínive ficava para o nordeste e Jonas fugiu para o oeste, ou seja, um lado totalmente oposto. Será que muitas vezes não estamos fazendo como Jonas? Ao invés de nos aproximarmos do que Deus tem para nós, estamos buscando atentamente formas de fugir do que Ele tem para nós? A frase que falamos no começo é: não foi dúvida, foi direção contrária mesmo, foi escolha. Qual tem sido a sua e a minha escolha? Porque o que Deus tem para nós é algo que muitas vezes vai mexer, vai nos impactar, mas também vai mover e impactar todos ao redor, como foi na vida de Jonas. Ele tentou fugir, aconteceu toda aquela situação, né? Ele foi parar na barriga de um grande peixe até entender e se dar conta que ele tinha que obedecer. E o que aprendemos com isso? Às vezes o vento contrário não é ataque, é um realinhamento. Jonas estava sendo ali sacudido no ventre daquele grande peixe, para que se atentasse e se atenasse ao que Deus tinha para que ele fizesse. Talvez orgulho, medo, vergonha, impaciência, insatisfação pelo que Deus estava pedindo a ele. Mas Deus sabia o que estava pedindo e por que estava pedindo. Havia uma grande multidão de pessoas que, se não ouvisse aquela mensagem, não teriam possibilidade de arrependimento. Seriam destruídos sem ter a possibilidade de se arrepender. E aí, nós como cristãos, como estamos nos posicionando diante do chamado, diante do que Deus tem conosco? É verdade que vai ter dificuldades, vai ter muitas adversidades para que vivamos, mas quem disse que a dificuldade é para a gente parar diante dela? É para rompermos, é para transpormos e vivermos o sobrenatural, porque Deus sempre promoverá escape, livramento e maneiras de sustentar tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Quando Deus aponta um destino, fugir não anula o chamado. Fugir não anula o chamado, apenas prolonga o processo. Não fuja. O processo será mais prolongado, mais cansativo. Viva o que Deus tem para você.